E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos com mais um Falar Morgulhos, dessa vez voltando à temporada de House of the Dragon em preparação para o lançamento da terceira temporada, que vai ser a penúltima da série. Então este daqui é um episódio de resumo, para a gente lembrar as coisas importantes e também falar as nossas preocupações e as nossas empolgações também para essa terceira temporada da série. Para bater esse papo comigo está ela, Vit Cunha, de novo. E aí, Vit? Olá, meus queridos, que bom é estar de volta. Talvez seja uma boa temporada, talvez não, mas é sempre bom estar aqui conversando com vocês. Perigoso, né? A gente fez os Falar Morgulhos esse ano com o Cavaleiro dos Sete Reinos, foi tudo as mil maravilhas. Ira Parker lá arrebentou e tudo mais, e agora a gente vai voltar com House of the Dragon. A gente também fez um episódio mostrando algumas ressalvas que a gente tinha por conta principalmente do Sr. Ryan Condal, porque o cara, ele maculou o trabalho do Martin, né, basicamente. O Martin chegou a falar, essa não é mais a minha história. Ele não tem uma relação próxima com essa produção. Ele ama os atores. Ele ama o Matt Smith, que faz o Daemon, Emma Darcy, que faz a Rhaenyra. Ele ama todo mundo. Ele fala muito bem de como estes atores trazem à tona o que ele esperava dos personagens. Mas o Ryan Condal, não. E a gente teve evento de lançamento de House of the Dragon e eu acho que o Martin não tava lá. Enquanto no evento de lançamento de Cavaleiro dos Sete Reinos, ele tava no meio da galera, tirando foto com todo mundo, extremamente feliz, né? Então, a gente vê esse distanciamento. Porém, por outro lado, as primeiras críticas já saíram, então tem uma mídia especializada que recebe os episódios antes. Inclusive, a HBO, se quiser começar a mandar pra nós também, a gente não vai reclamar. E com 21 avaliações, a série tá com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. 100%. Assim, 21 avaliações não dá pra gente ter muita noção. Geralmente são pessoas que vão pela história que não tem uma relação, talvez, com o livro, por exemplo. Então, essa situação que tá pegando os fãs de mudanças e tudo mais, talvez não entre na avaliação das pessoas que assistiram até agora. Porém, é melhor do que as outras temporadas. Nenhuma das temporadas de House of the Dragon estreou com 100%. Cavaleiro dos Sete Reinos estreou com 100% sim. Depois eu não sei se teve uma queda, se ainda tá 100%. Mas é normal acontecer, só que já é uma estreia animadora. Bom, alguma coisa para você falar em relação a esse assunto especificamente, Vit? Eu tô assim, como assim, eu sou uma pessoa um pouco mais realista e Ryan Condal nunca me deu motivos pra eu confiar nele até o momento. Ah, Vitória, mas a primeira temporada, pô, primeira temporada, ok, mas né, a gente já tá nisso há alguns anos, desde a primeira temporada. Primeira temporada, E só um parênteses, ele era co-showrunner junto com o Miguel Sapochnik, que é o cara que fez os melhores episódios de Game of Thrones. O Sapochnik é quem deveria ter continuado. Ele perdeu o braço de ferro com o Ryan Condal. E depois o próprio Martin perdeu o braço de ferro com o Ryan Condal. Então, assim, realmente não dá pra gente eu citar a sinto primeira temporada como algum parâmetro, não. é tipo esse começo da Copa, sabe? A gente vê os amistosos e daí falam, ah, quem sabe vai dar bom. Só que a Meu gente não Deus, tem sim. dados o suficiente que suportam essa afirmação, você compreende? Exato. Então eu tô mais ou menos assim. Eu acho que até eu ver por mim mesma, eu vou ficar mais pessimista do que realista, tipo, né? Vou aguardar. Mas, sinceramente, a gente conversou, acho que na última vez que a gente falou sobre, no final da temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos, a projeção é de que a gente vai se encontrar aqui toda semana pra, assim, pode pegar um café e a gente vai falar mal igual duas velhas. Contudo, eu adoro ser surpreendida, né? Eu adoro pagar a língua nessas coisas. Então, vamos lá, Ryan Condal, me surpreenda, quero ver, por favor. Ó, gente, saíram alguns vazamentos da temporada nas redes sociais. A Vit sempre fala em relação a eles. Eu não li nenhum. Só que hoje, no final do episódio, a gente vai avisar antes, pra quem não quiser saber. Eu vou falar pra ela me contar alguns desses vazamentos pra eu ter uma reação de primeiro contato aqui com vocês. E aí, quem quiser continuar pra essa parte de ouvir os vazamentos, que a gente não sabe nem se são reais ou não, fica. Quem não quiser, a gente vai avisar antes. Ó, agora a gente vai começar a parte de possíveis spoilers. Spoiler do livro a gente não vai dar, tá? Mas no final, em uma meio que um quadro extra ali no final que vai ser avisado, a gente vai falar desses vazamentos aí, só pra vocês já saberem, ficarem espertos aí quando acabar. Mas antes disso, vamos de resumão. Pra quem não lembra, eu estou reassistindo aqui pra fazer um resumo pro YouTube, um resumo curto de 10 minutos ali no máximo, 12. Mas aqui eu e a Vit a gente vai trazer os detalhes. Eu parei na primeira temporada, acabei a primeira temporada antes de gravar esse episódio aqui. Depois eu vou assistir a segunda temporada inteira até quarta-feira no máximo ali para entregar o vídeo para vocês. Então,
a gente está lidando com uma dança dos dragões ainda meio silenciosa. Então a primeira temporada teve o primeiro golpe de fato, que foi a morte do Lucerys. A segunda temporada teve alguns conflitos ali também incendiando, mas o maior dos conflitos foi da morte da Rhaenys com a Meleys. E a gente não teve ainda o início da guerra de fato que a gente vai ter agora nesta terceira temporada. Eu já li inclusive algumas das avaliações que falam que essa temporada tá boa porque ela não enrola. As outras elas foram questionadas por ter um ritmo um pouco mais lento. A primeira temporada não. A primeira temporada ela é impecável por conta dos saltos temporais que são necessários, porque ela contextualiza muito bem. A segunda temporada às vezes demora demais para tomar ação, ignora algumas coisas, tem outras coisas bem positivas também que vocês lembram da época dos nossos Falar Morgulhos, mas aqui basicamente é isso. A Rhaenyra, ela tem agora, nesse atual status, a maior força que ela já teve em termos de dragões, só que ela conquistou isso em um ato desesperado de trazer pessoas que ela não conhecia para tentar montar os dragões que ela tinha ali no fosso de Pedra do Dragão, e aí ela conseguiu. Então, o cenário de batalha que todo mundo gosta, a gente tem do lado dos negros, que são a Rhaenyra, a Syrax, dragão da Rhaenyra, o Caraxes, dragão do Daemon, que é o mais rápido dessa época, agora que a Meleys morreu. A Meleys não tá mais. A Meleys era o dragão mais completo. A gente tem o Vermax com o Jace, aqui extremamente leais até agora. A gente tem Mundancer com a Baela, também extremamente leal. A gente tem a Rhaena com a Shipstealer. Essa é uma mudança que a série fez em relação ao livro. A segunda temporada termina com a Rhaena chegando na Shipstealer para conseguir domar este dragão. Ela que é a filha do Daemon, que não tinha um dragão, que ao longo das duas temporadas ela ressente muito por isso. Ela acha que o Daemon ignora ela porque ela não conseguiu ter um dragão e tudo mais. E aí essa é uma mudança que a série aparentemente fez no livro. Por que mudança? Isso aqui não é spoiler porque a série não vai adaptar. No livro nós temos uma personagem chamada Needles, né? Como é que chama em português? Agulhas? Não, Agulhas? Não. esqueci. Vai, é a Needles ali. Urtigas. Urtigas. Por A que gente eu tô tem. com agulhas na cabeça? A Meu gente Deus do tem, a céu. gente tem a Urtigas, que é uma menina da Baixada das Pulgas. Baixada das Pulgas não, né? Ela é pobre ali perto de onde a Robovelha tá. E ela ia levando comida pra Robovelha, pra conseguir se aproximar do dragão aos poucos, até o dia que o dragão sentiu confiança suficiente nela pra deixá-la para ser montada. E aí a Urtigas do nada apareceu com um dragão que era um dragão selvagem. O Robovelha não é um dragão dos dragões Targaryen, é um dragão selvagem. E a Urtigas, ela potencialmente é a primeira personagem que a gente tem no livro, em todos os livros, que não tem sangue Targaryen, que pelo menos que a gente imagina que não tenha sangue Targaryen, que conseguiu montar um dragão. Então vamos começar por esse ponto aqui, que é um ponto que talvez a série não adapte, mas só pra levantar uma curiosidade, porque também vai ter dos outros sementes de dragão que a gente vai citar aqui, que é de precisa ter sangue Targaryen pra montar dragão, né? Então a Ortigas, ela primeiro que tem a teoria de que ela pode ser uma filha perdida do Daemon, porque não sabe quantas filhas o Daemon tem por aí, assim como o Aegon tem uma porrada de filho bastardo que ele esquece. Então eles ainda deixam uma possível chance dela ter um resquício de sangue Targaryen ser filha do Daemon, mas assim, eu acho isso impossível. Game of Thrones ia instigar um possível incesto? Marcos, como assim? Oh, meu Não, Deus. não, o Daemon fez filho com alguém ali. É uma bastarda que ninguém sabe quem é a mãe. Mas assim, eu acho que não, mas eu acho que tem a ver também com Robovelha tendo. Ah, é, porque ela tem uma relação com o Daemon, né? Mas não, não, que isso. Os Targaryen não são estranhos nesse ponto. O Daemon não teve Imagina. sonhos com a mãe dele também. É. Lógico. Mas eu acho que nesse ponto o mais importante é que a Robovelha não é um dragão Targaryen. A gente não sabe como os dragões selvagens surgiram, se eles vieram de ovos chocados dos Targaryen ou se eles vieram de ovos chocados que estavam perdidos por aí desde a perdição da Valíria, de outras regras, de outros tipos de dragão que tem por aí. Então, há possibilidades. Como não é um dragão Targaryen que já foi montado antes por um Targaryen, a gente deixa esse ponto aberto. Agora, voltando para a série, a mudança para a Reina, para mim, combina. Por quê? Neste momento da Dança dos Dragões no livro, a Reina não faz muita coisa. Ela fica meio de escanteio. Entra a Urtigas. A Urtigas tem uma relação com o Daemon que eles falam às vezes que é de uma amante e às vezes de um pai para filha. Então assim, eles esquecem essa parte de amante, deixam o Daemon se reconectando com a Rhaena nos momentos que ele teria com a Urtigas do livro. E pra mim funciona.
Tá? Essa é uma das mudanças que eu já falei várias vezes que funciona. E aqui é mais um dragão pro time da Rhaenyra. Então aqui a gente tem Bailalua, Vermax, Caraxes, Cyrex e a Chipstealer. Como aqui é tudo família, aqui não tem chance de traição. Né? São as duas filhas do Daemon, é o filho da Rhaenyra, a Rhaenyra e o Daemon. Aí a gente tem mais o Vermitor, que está sendo montado pelo Hugh Hammer. Hugh Martelo, que é um bastardo Targaryen, isso foi confirmado. Ele é filho da Seara Targaryen, que era uma das filhas do Jaehaerys. Ela teve uma porrada de bastardo lá em Westeros. Ele é um desses. Eles chegam a falar dessa origem dele. E o outro dragão Asa Prata foi montado pelo Ulfil Branco. Esse a gente não sabe quem eram, de onde vem o sangue Targaryen dele. A gente sabe que ele tem sangue Targaryen, que ele conseguiu montar o dragão que era da rainha Alysanne. Então a gente tem também estes dois. O Ulf ele fala que ele era irmão bastardo do Viserys e do Daemon, só que o pai do Viserys e do Daemon não ia trair a esposa dele. Então essa chance é inviável. Isso a gente já descartou, ele tava mentindo. E aí a gente tem mais um dragão, que é com o Addan do Casco, que é o filho bastardo do Corlys Velaryon. E é aqui que eu quero trazer essa discussão, a primeira discussão do episódio aqui com a Vit, em relação ao Addan do Casco. Como que ele montou o dragão que era do Laenor, o Silverwing, né? Não, Silverwing não. O. Caralho, eu esqueci o nome desse dragão. Seasmoke, isso. Como que ele montou o Seasmoke se ele é bastardo do Corlys, que é um Velaryon, que não tem sangue Targaryen, sem ter este sangue Targaryen do lado da mãe, por exemplo. E aí, a teoria que eu acho, né? Que eu acho que até eles sugerem isso na série, é de que ou ele a mãe dele era uma bastarda Targaryen também, o Corlys tem um tipo, né? Então ele tava ali provavelmente numa guerra, sem a Rhaenys por perto. Ele viu uma outra Targaryen ali, uma com traços valerianos, mas era uma bastarda. Acabou tendo um relacionamento com ela e nasceram os irmãos do Casco. Pode ser isso. Outra possibilidade é que ele seja... Eu acredito nessa, eu gostaria dessa, tá? Que ele seja filho do Laenor. Ele sendo filho do Laenor, ele tem sangue Targaryen por parte da avó dele, que seria a Rhaenys. E aí o que que... mas o Laenor não conseguiu fazer filho nem com a Rhaenyra, vai conseguir fazer filho com outra mulher? O que eu acho que pode ter acontecido? O Laenor fala que tentou cumprir os deveres dele com a Rhaenyra, a gente falando aqui só da série, tá? Que tentou cumprir os deveres dele com a Rhaenyra, que nunca conseguiu, babá. O Corlys, desesperado de ter um filho machão, que ele era desesperado de ter um filho machão, ele levou o Laenor pra tentar com uma prostituta. O Laenor, bebaço, deve ter enchido a cara. Tipo assim, não quero entender o que tá acontecendo, só vou fazer o que meu pai quer que eu faça e pronto. E aí, mano, dessa vez ele conseguiu. E teve os filhos bastardos dele ali. Ou só o Addan, né? O Alyn pode realmente ser filho bastardo do Corlys. Inclusive pode ser a mesma mulher, a mãe dos dois ali, porque o Corlys levou o Laenor pra mulher de confiança dele, digamos assim, né? Meu filho aqui, tal, não sei o que. O Alyn é mais velho, então ele já teria tido um caso com ela antes de levar o Laenor. E aí nasceu o Addan do Casco. Aí o Corlys pegou pra ser filho dele, porque o Laenor não poderia ter um filho bastardo. Né? Imagina o cara não conseguir fazer um filho com a Rhaenyra, mas ter um filho bastardo ali em Derivamarca ia ser um choque. Então o Corlys, pra todos os efeitos, pegou a paternidade do Addan, assim como ele já tinha o Alyn, não ia fazer diferença pra ele. Então, eu acho que essa possibilidade seria legal. E possibilitaria o sangue Targaryen também de uma outra forma. Eu quero saber o que você acha, Vit. Eu concordo com essas duas possibilidades e eu jogo a terceira. A gente, até onde eu sei, eu não levantei essa parte da árvore genealógica do Corlys, mas até onde eu lembro de pesquisar, a gente não sabe o parentesco Velaryon do Corlys com profundidade. Como a gente sabe, sim, os Velaryon são de outra família, né, valeriana, mas a gente tem esse histórico de Velaryons e Targaryens se relacionarem. Então não seria impossível a gente considerar que a própria árvore genealógica do Corlys, tipo a mãe do Corlys, porque a gente não sabe quem ter sido essa pessoa, ou uma avó, etc., fosse uma pessoa, né, uma pessoa com sangue Targaryen, ou obviamente até o pai, etc., mas é mais difícil a gente perder controle de qualquer tipo de linhagem masculina, mas não é impossível por causa da quantidade de gente que veio antes. Então, eles podem estar, né, indicando que os Velaryon, tal quais os Targaryen, que tem a Alysanne era Velaryon, Alysanne era Velaryon?
Não, a Alissa. São tantos nomes São. muito similares. Alguma dessas aí era Velaryon da vida. Então, pode acontecer isso. Então, da árvore genealógica já ter se cruzado antes do próprio Corlys se unir à casa Targaryen por casamento. Então, a gente tem essas três possibilidades. Eu concordo, eu gosto dela ser uma mulher de confiança pra ele, porque combina muito com as idades. De ele saber que o filho dele tinha inclinações com as quais ele não concordava, e o Laenor era muito novo, e pra eles, né, nessa época, o muito novo, né, é muito novo. Então, por exemplo, ele poderia ter levado esse menino com 13 anos, 12 anos pra conhecer essa mulher. Então, as idades realmente funcionariam. E até tem um comentário, eu tava também assistindo um pedaço agora da temporada de tarde, eu peguei da segunda. E é bem o episódio em que mostra eu sempre confundo o nome É dos o Alien. O Alien. O careca, é careca. o Alin. E ele tá raspando ali o cabelo. E o irmão dele vira assim, não sei porque você tá escondendo. Ele nem dá nada, nem dá bola pra gente, muito menos pra mim do que pra você. Pelo menos pra você ele deu um cargo. Então indica que existe também uma diferença ali de relacionamento entre o reconhecimento do Corlys diretamente com um do que para com o outro. O que pode indicar que um deles é o mais velho sendo filho do Corlys e o mais novo sendo filho do Laenor nessa uma tentativa. Faria mais sentido se fosse uma tentativa do que duas, né? Dos dois serem filhos do Laenor. Nessa de um pai desesperado, sabendo que o mundo é preconceituoso e querendo ver se ele consegue, né? Ai, filho, vamos lá conhecer o mundo. Tem uma moça aqui que ela não vai contar pra ninguém que isso aconteceu, se der certo, se der errado. Ela não ia contar porque ela já conhece o Corlys, então isso funcionaria. Então, ofereço essa terceira linha de pensamento. E a gente, né? Ai, mas isso não tá escrito em lugar nenhum. Da onde eles tirariam essa informação? Lembrando que nessa mesma segunda temporada eles viraram e falaram que um Darkling tinha sangue Targaryen por causa de uma princesa Lyriana, Aureliana, sei lá, Targaryen que nunca existiu. Quando fala-se princesa, a gente tem todas as princesas que já existiram. Então, não seria novo, né? Eles inventarem uma parada dessa. Então, tudo é possível. Então, vamos. É, exatamente. Eu não gosto dessa do sangue diluído, porque assim, do Corlys, porque eu acho que pode acontecer realmente. A mãe do Aegon, ela era uma Velaryon, então assim, o Aegon Conquistador. Ela era uma Velaryon, então o sangue tá mestiço mesmo dos dois aqui. Só que eu acho que se o Corlys tivesse a possibilidade de reivindicar um dragão do jeito que ele era ganancioso desde sempre, ele ia tentar. E eles não dizem em nenhum momento que ele chegou a tentar isso, não falam disso. E aí, para Mas eu mais te devolvo. gerações. Ah, Eu te devolvo. Os Velaryon são muito orgulhosos como é que é mesmo? Sal e mar. Eles são extremamente conectados com a diferenciação entre, né, o que é o domínio Velaryon e o que é o domínio Targaryen. Apesar do Corlys ter esse desejo pela coroa, ele se auto-justifica através da Rhaenys, do tipo, não, eu só quero porque roubaram da minha mulher. Então, sabe, tipo, ele e o irmão dele, a gente vê eles muito se importando com a herança dos Velaryon. E ele era da família, vou falar muito entre aspas, família real Velaryon, né? Ele tava na linha sucessória. Então, talvez ele realmente nem tivesse se interessado em tentar ir atrás de um dragão, porque ele já ia ser dono lá de Deriva Marca. eu não sei porque ele adora vangloriar dos dragões. Ele chega um momento que ele fala, quando a Reina está com alguma situação, ele fala, quando o Viserys fala que vai casar com a Alicent lá e não com a Lena. Ele fala, nossa casa tem 3 dragões e não sei o que, não sei o que lá. Então, ele se vangloria dos dragões do Laenor e da Lena, né? É depois, que a Lena já tinha a Vhagar ali. E ele fala do dragão da Rhaenys também, e ele fica, tipo, revoltado. E ele fala, ele não fala da frota naval dos Velaryon, ele fala, a nossa casa tem 3 dragões, tipo assim, a gente tem uma casa poderosa. Então, eu acho que se ele pudesse, ele tentaria. E aí, se passa da avó, pra mim, já dilui muito. Você falou do cara da guarda real que a Rhaenyra botou pra tentar montar um dragão, e assim, eles inventaram uma princesa Targaryen pro cara, a Rhaenyra foi pesquisar ali no livro e achou uma tataravó do cara, ele tentou montar e ele acabou morto, né? Então não funcionou. E aí a gente chega a um questionamento no livro, fica o questionamento de que poderia ser o próprio Laenor, o Adam.
E de que o Alien seria o cara que fugiu com o Laenor ali, tá ligado? Que os dois voltaram disfarçados como bastardos do Corlys, alguma coisa do tipo. E aí o Seasmoke já percebeu que era o Laenor de novo, ou sempre soube, e aceitou o Adam dessa forma. Nossa, eu não lembro disso, gente. Preciso O ler que, Fogo e Sangue de novo. Meu o Deus do que céu. tipo assim, não, acho que é mais teoria do que. Porque assim, sempre ficou sugestionado que o Laenor não tinha morrido de fato. Não é uma coisa que a série inventou. Isso aí sempre ficou ali, a galera, não, o Laenor não morreu, não sei o que, ele vazou. E aí a série vai lá e comprova. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender em alguns momentos, que tem coisas que a série mudou, tem coisas que a série mostrou. Esse caso do Laenor, a série, pra mim, mostrou. Tá? O Laenor morreu ou não morreu? A série mostrou que não morreu. No livro também aconteceu assim. O Aemond quis matar o Lucerys ou não quis? Não quis. Em nenhum lugar, nem no livro, né? Ele chega lá no livro depois que ele mata e ele fala, matei mesmo, não sei o quê, porque ele não ia assumir que ele não conseguiu controlar Vhagar. Mas no próprio livro, a fala dele é idêntica da série. Ele olha pro Lucerys e fala, eu quero um olho seu, eu não vou te deixar cego também, eu não vou tirar os dois olhos. Se ele não ia tirar os dois olhos, por que ele ia matar depois? Não faz sentido nenhum, não aconteceu. Então, eu acho isso. Só que aqui na série isso não rolou, é outro ator, é mais jovem, tudo mais, combina com uma idade para ser filho do Laenor, é a possibilidade que eu mais gosto. Eu espero até que eles expliquem isso em algum momento, que o Corlys nas últimas dele ali, em alguma hora de arrependimento, conversando com o Laenor, com o Adam, ele fale do Laenor, né? A única vez que o seu pai conseguiu dormir com uma mulher é você nasceu e tal, não sei o que. Se ele tivesse conseguido fazer filho na Rhaenyra, nada disso estava acontecendo. Alguma coisa assim, sabe? Que ele tem Verdade. essa conversa. Ô, vou te devolver um questionamento que, né, é aquela coisa, tudo pode acontecer. A gente ainda tem uma temporada pela frente, ainda, né, muitas coisas podem acontecer. Você acha que em algum momento eles iam colocar a Rhaenyra contando pro Corlys a verdade? De que o Laenor tava Putz, vivo? eu achava que ela tinha que contar pra Rhaenys, mano. A Rhaenys sofreu demais e assim, não ia mudar nada ela saber, velho. Não ia mudar nada ela saber. Então eu gostaria que sim, ela contasse pro Corlys. Porém, o Laenor não tá mais vivo. Essa é outra coisa também. Para o Seasmoke aceitar um outro domador, um outro montador, não é domador, montador, o Laenor tem que ter morrido. E aí, isso daí a série também mostra. Em alguns episódios na segunda temporada, a Rhaenyra fala: o Seasmoke tá mais agitado do que o comum. Eu tô preocupada com o Laenor, ela até fala isso. Então o Seasmoke sentiu o rompimento da conexão porque o Laenor morreu lá em Essos. E aí, quando ele achou um outro domador parecido com o Laenor, ele já é você mesmo. Vem aqui. Porque o Laenor, o Adam foi caçado pelo Seasmoke, né? Foi uma É, um dos relação memes diferente. preferidos. Isso aí foi bom, isso aí foi bom. E aí Alguém, tem isso. preciso dessa gay para mim. Aham, eu quero, é você mesmo. E aí foi atrás, pegou. Então, eu gostaria que ela falasse, até por conta da desconfiança. Acabei de ver o último episódio da primeira temporada, o Corlys vira pra Rhaenys e fala: essa mulher, falando da Rhaenyra, essa mulher ela conspirou pra matar o nosso filho. E você quer ficar do lado dela? E a Rhaenys desconversa e fala lá: não, ela que tá tentando manter o reino em paz, não sei o que. E eles acabam ajudando ela. Talvez pra um momento de convencimento, a Rhaenyra fale pra ele: eu não matei o Laenor. A gente combinou de forjar a morte dele pra ele poder viver a vida dele lá. Eu não sei se o Corlys ia ficar feliz ou puto com isso, porque ele odiava o estilo de vida do Laenor, mas seria interessante. E aí, isso daí que você falou também é interessante do Adam falar pro Alien. Ah, não sei porque que você raspa o cabelo se ele nem liga pra gente e pra mim muito menos. O estilo de vida dele é muito parecido com o do Laenor, né? De ser mais um bom vivan, que não leva a sério nada. Enquanto o Alien tá lá trabalhando, é um estilo muito parecido com o Corlys. Ele vai, ele é um navegador, ele é foda, ele Ele é conquistou as coisas. muito Velaryon, focado ali, né, Exato. em derivar a marca, de viver ali, enquanto o irmão dele tá tipo, ai, o mundo, vamos viajar, vamos viver. Exato. Um é o Corlys e o outro é o Laenor. Sabe? Se a gente for ver por esse ponto. E agora, mano, vendo isso por esse ponto que eu não tinha visto ainda, pra mim é a teoria que mais faz sentido. É do Laenor realmente ter conseguido se deitar com uma mulher, que foi a mãe do Alien, que o Corlys já conhecia ali, que era uma meretriz dele lá, sei lá o que era. E aí pronto, nasceu, e aí mantiveram em segredo isso. Porque assim, o que o Adam tem que ser
é mais velho que o Lucerys. Isso ele tem que ser, porque o Laenor tem que ter feito isso antes dele ter tentado fazer com a Rhaenyra. Pra ele Sim. ver se ele conseguia, pra ele ver o que ele ia achar. Pra ele aprender, sabe? Digamos assim. Então, tudo isso bate, tá? Então, dessa possibilidade aí é a que eu mais gosto. E aí a gente manteria o sangue Targaryen, a gente manteria todas essas coisas. E aí, beleza. É mais um aqui que ele é extremamente fiel à Rhaenyra, eu acho, Sim. né? Porque o cara, mano, esse momento é um dos grandes momentos da segunda temporada, convenhamos, né? Que ele fala, se Sim. os deuses me escolheram pra essa batalha, por que que eu não me ajoelharia a você? Que a Rhaenyra fala, você se ajoelha muito rápido. Eu lembro da gente conversar muito sobre esse momento, sobre essa temática dele falar, os deuses me escolheram, e de ter o duplo sentido, né, dentro dessa temporada, de que o povo enxerga os dragões como deuses, e que quando a Meleys é morta, e eles, né, passam com a cabeça dela pela cidade, eles falam, é um mau agouro, porque os dragões não eram deuses, e isso se conecta lá no final depois, quando vai a Missarya traz a estratégia de levar comida pro povo, e etc. Porque muitas das pessoas veem os dragões como manifestações, né, deidades, etc. Então, quando ele fala, os deuses me escolheram, a gente não sabe se ele realmente está assim, tá falando dos deuses, os sete deuses, ou se ele tá falando de fato dos dragões, porque literalmente um deus veio do céu, foi atrás dele, encurralou ele numa pedra e falou: Você vai montar em mim? Sim. Então, a gente tem muito esse distanciamento. Eu acho que a segunda temporada ela trouxe essa mistura, né, a cabeça do povo e a cabeça da nobreza e como eles enxergam as coisas. A Rhaenyra mostrava várias falhas dela de como o povo de fato ia enxergar o que estava acontecendo e de subestimarem, inclusive, como o povo ia absorver os acontecimentos, seja o sangue queijo, seja a morte depois da Meleys e etc. E aí agora eu tenho essa expectativa de que a Rhaenyra suba pro lugar de, não, os Targaryen são deuses. Que é o que o Jaehaerys fez lá atrás de falar, nós, como é? A doutrina lá deles de, sim, nós somos especiais. Tipo, eu nasci pra sentar nesse trono. Eu queria ver isso, tipo, na cabeça da Rhaenyra, dela, tipo, realmente pegar as rédeas da situação. E sim, ela saber que ela tem os dragões, ela tem a vantagem bélica, né? Vamos dizer assim, em certo sentido, mas de ela também sentir a força na própria pessoa dela. Eu quero ver ela, tipo, botando o pau figurativo dela na mesa. Veremos. E eu acho que a gente vai ver sim. Então, do lado dela, a gente tem estes dragões, sendo o Ah, faltou o Vermitor, bebê. Qual que é o nome do dragão bebê? Da que o esqueci. Tyraxes. Tyraxes, isso. Tyraxes, do Joffrey, né? A gente vê ele, tipo assim, 5 segundos dele, ele tá lá, ele tá a caminho, né, estão sendo levados pra Pentos, ali do Vale de Arryn. A gente vê ele, tipo, muito, né, rapidinho, e a gente já falou sobre isso em outras temporadas, que a gente não sabe como que as coisas vão se desenrolar, porque nesse minuto dos livros, e isso não é um spoiler, este dragão era maior do que isso. E isso, É, tipo, pode ter não efeitos é, complicados. não é do Joffrey, acho que é de um dos filhos que a Rhaenyra tem com o Daemon, o Viserys ou o Aegon. E é um dragãozinho lá, só que realmente, esse dragão no livro, ele tinha que ter Então, idade. Esses é outro, então, e é do Joffrey, e daí tem um segundo dragão, que é de um dos filhos da Rhaenyra com o Daemon. Então tem mais dois. É isso, certo? É isso aí. Só que assim, aqui a gente desconsidera porque eles botaram esse dragão tamanho de uma mão e este dragão deveria ter tamanho para ser montado. Ele não precisava ser muito grande, tipo o Vermax, mas ele tinha que ter o tamanho de um cavalo, pelo menos. Sim. Sabe? Para conseguir alguém subir em cima dele, ele sai voando. E não tem isso. Então aí é um problema que o Ryan Condal vai ter que lidar. Por isso que ele jogou a Baela lá na Batalha da Goela, que a Baela não tá. E a gente falou, vai estar no lugar da Urtigas com a Chip Stealer, porque a Rhaena não vai ter tempo. Mas a Chip Stealer aparece no outro teaser na Batalha da Goela também. Well, Então, aí são os problemas. Agora, passando para... Então, o lado da Rhaenyra tem o Vermitor, que é o segundo maior dragão, o maior depois da Veigar. A gente esquecendo o Canibal, porque o Canibal é um dragão selvagem, então ele não se envolve aqui, ele não tem montador. Diferente da Chip Stealer, que é selvagem, mas tem montador, então entra. Então a gente descarta. Então os dois maiores são a Veigar do lado dos verdes e o Vermitor do lado dos negros. E agora vamos falar dos dragões
dos verdes aqui. A Veigar, maior de todos. O Sunfire, que é um coitado, que tá todo fudido, que já apanhou pra caramba. Essa já é uma questão de que a gente tá ansioso pra ver como é que eles vão abordar, porque eles falam, o Aegon, ele fala na segunda temporada, tipo, meu dragão morreu. Então a gente não sabe se eles falaram isso pro Aegon, e essa é a verdade que ele está, tipo, nesse momento de achar que o Sunfire morreu, ou do Sunfire tá vivo e ele tá lá, tipo, no meio da mata, porque ele não conseguia se levantar. Essa já é uma questão de que a gente não sabe exatamente qual é o paradeiro do Sunfire nessa temporada de agora. Eu acho que tá mais pra ele acha o que aconteceu. Eu também Caiu, acho. acordou, viu o dragão lá todo fudido. Porque assim, a conexão dragão-montador deveria fazer com que eles sintam isso. E até o Aegon, o momento mais, digamos assim, humano que o Aegon tem é com o Sunfire. É muito fofo, Aquela velho. cena é linda. Eu amo aquela cena. É muito bom. Então, realmente, isso me leva a crer que se o Sunfire tivesse morto, ele saberia. Mas ele devia estar tão entorpecido por tudo que estava acontecendo que talvez, tipo assim, caralho, meu dragão Exato. morreu e pronto. Ele tava sentindo tantas coisas, né? Ele tinha perdido tanta, sabe, tantas informações ao mesmo tempo, e além de tudo, pavor, né, do irmão dele e todas essas outras coisas que estavam acontecendo. E aí eu acho que talvez ele tenha, tipo, dor generalizada. Sunfire morreu. Então a gente vai descobrir o que vai acontecer com ele, como que ele vai. Se o Larry está levando ele para o Sunfire, né? Ou se ele vai fazer um desvio. E aí a gente vai ver, né? No trailer a gente vê o Aegon numa espécie de praia, a gente vê ele numa espécie de mata. Então a gente não sabe exatamente para onde eles estão indo, ou se eles já estão voltando de um lugar. Vamos descobrir. Sim. Então eu espero que seja vivo, porque assim, essa é uma mudança que não precisa ser feita. Tem mudanças que a gente fala, putz, ele fez pra não sei o que, a gente até dá uma forçada. Não tinha necessidade nenhuma dele matar o Sunfire do nada. Porque o Sunfire tem essa mesma treta no livro, ele se fode igual, só que ele sobrevive. O Sunfire, eu falei, ele é o dragão mais bonito dessa época, e ele é o dragão que mais apanha também, só que ele é o dragão mais resistente, é absurdo. O que ele aguenta, velho, é surreal. Então eu espero que ele esteja vivo, continue vivo. Então a gente tem a Veigar com o Aemond. A gente tem o Sunfire, mas ele tá meio fora de combate, considerando que ele tá vivo. A gente tem a Dreamfire, que é um dos maiores e mais antigos dragões, que no livro ela é quem colocou os ovos dos dragões da Daenerys. Na série eles aparentemente mudaram pra Syrax, isso aí também é irrelevante, depois a gente fala, não muda muita coisa de fato na história. E a gente tem também a Tessarion, que é dragão Do do Daenerys. irmão deles, do Daeron, que não apareceu ainda. Então a Alicent ela tem 4 filhos. Ela tem o Aegon, o Aemond, a Helena e o Daeron. O Daeron está em Old Town. Ela mandou para Vila Velha, que é onde a família dela vive, para ele ser criado longe da corte, para eles terem meio que um backup, caso desse uma merda federal ali, ia ter um longe mais protegido, sendo estudado de outra forma e tudo mais. Inclusive essa é uma cena que mostra como a Alicent como ela se sente uma mãe ruim quando ela tá conversando com o irmão dela e ele fala que o Daron é tipo um príncipe dos sonhos, assim. Ele é bondoso, ele é inteligente, e ela fala, caralho, o único filho que eu não criei é o mais bem sucedido, digamos assim. Ela fica meio que na merda, né? Então a gente tem também a Tessarion, que é o dragão do Daron, que aí deve ter o tamanho do Vermax, mais ou menos, talvez um pouco maior, mas é por aí. Pelo que Então, aparece no trailer, aparenta que ela é um pouco maior do que o Vermax, mas isso só por causa de proporção visual ali na cena que apareceu, muito por cima, mas eu acho que ela é um pouquinho maior. então a gente tem dois dragões bem impactantes, que é a Dreamfire e a Veigar. A gente tem a Tessarion, que é um dragão ali junto, tá no mesmo da Moondancer, tá no mesmo do Shiftstealer, tá no mesmo do Vermax, tá por ali. E a gente tem o Sunfire, que também seria formidável se não tivesse tão machucado. Acho que ele perdeu uma asa na treta, né? Perdeu ou quebrou uma asa e tal. Então, pra recuperar isso daí, pra ele conseguir voar, ele ainda ia voar meio estranho. Mas a gente tem esses 4 dragões. Se você for somar com o número de dragões da Rhaenyra, não dá nem graça. Não dá nem graça. Então, em ponto de dragões, neste primeiro momento, tá assim. Né? A Rhaenyra E aí, tem o ponto 5 extremamente fiéis. Não, 6 extremamente fiéis e ao todo 8. Enquanto eles têm 4 ali. 4. E
falando de fidelidade, falando de batalha. A série trouxe, né, tem o comentário da própria Rhaenyra e tem a conversa entre o Aemond e a Helena, que a Rhaenyra afirma, né, a Helena não monta. Não é a realidade que a É, gente tem nos é. livros, é uma mudança, a Helena gostava muito de montar nos livros, mas ela tá falando ali, ela tá falando mais no sentido de batalha, né, de que ela não iria pra batalha. E daí a gente tem o momento do Aemond, né, chegando na Helena e falando, você vai montar a Dream Fibers que a gente precisa de você. E ela se recusando, e daí eles têm aquele diálogo em que ela, né, aponta o dedão na cara dele, é ótimo. A Pia tá muito bem nessa cena. Mas a gente. Ah, beleza, tem 4 Ela é dragões, muito mas foda. Ela é ela é muito muito foda. foda. O Tessarion ali, a gente tá falando, é um dragão mais novo, sem experiência de batalha, tanto quanto o Vermax não tem experiência de batalha. Mas ele é, tipo, né, ali nessa categoria dragões adolescentes. E a Dreamfire, que aparenta estar aposentada. E o Sunfire, que está danificado. Então, tecnicamente, a gente tem um dragão hábil do lado dos verdes. Mas que dragão hábil, né? Porque é aquela caquética desgraçada da Veigar. Enfim. É o maior dragão de todos, né? Já tem a Meleys na conta, por mais que, de novo, X1 Meleys e Veigar, a Meleys ganharia, tá? Ganharia por conta da relação dela com a Rhaenys, que era muito mais forte, e também porque ela era mais completa. A Veigar não é tão rápida assim. A Meleys era o conjunto da obra ideal, tanto que ela tava dando um puta de um trabalho pra Veigar quando elas se encontram ali. Mas então, em termos de dragão, é isso. Agora, em termos de exército, as grandes forças de cada lado, a gente tem do lado dos verdes, a gente tem os Baratheon, porque a Alicent conseguiu eles em casamento. Eu tava revendo, eu fiquei indignado do Lucerys ter ido falar com o Baratheon e não a Rhaenys, que é uma Baratheon, tá ligado? Tipo, primeiro que se a Rhaenys chegar lá, o Aemond ia se cagar na calça. Ela também não ia ter medo nenhum da Veigar, porque a Melee se garante. E ela ia ter a cartada da família na hora, assim. Mas é que eles não estavam com relacionamento, né, ainda. Tipo, acho que a Não, justificativa era essa. tava, é porque eles mandam a Meleys pra patrulhar a Goela, que era mais urgente, entre aspas, eu até concordo. Ela Hum, poderia se envolver num conflito e o Lucerys estava indo só de mensageiro, ele não esperava um conflito. Então, assim, a gente entende o que aconteceu. Mas sim. dói. Tipo assim, são várias coisas que dói. Tipo, nesse momento que o Corlys chega ali pro conselho da Rhaenyra, tudo no final da primeira temporada, no último episódio, que ela agradece o Corlys e depois ela olha pra Rhaenys, agradece a Rhaenys e a Rhaenys dá uma risadinha pra ela. Essa era a hora da Rhaenyra pegar a Rhaenys e falar: você é a mão da rainha. Você, a Rhaenys. Eu não entendo porque a Rhaenys nunca foi mão da rainha, porque ela resolveria o reino inteiro. Se o Viserys tivesse sido coroado e pra manter a paz ele falasse pra Rhaenys: você não foi rainha, deveria ter sido, mas você vai ser a mão do rei. Toma. Uma Um mulher. ponto resolvido. E aí o Corlys. Mas, tipo assim, porra, ela seria O muito mais problema competente. do treino sempre é esse. É alguém perguntando, mas É, uma mulher? exato. Só que ela ia ela ia conseguir se fixar ali. E aí os Hightower já iam estar fora, o Corlys já ia vazar. Beleza, não aconteceu. A Rhaenyra tinha que ter feito isso nessa hora. A Rhaenys receber esse reconhecimento também. Ela era a maior força que a Rhaenyra tinha, porque o Daemon ele é meio instável aos olhos da Rhaenyra também. Né? Então a maior segurança que ela tinha era na Rhaenys, tanto que a Alicent fala, sem o seu dragão, por isso que você tá presa aqui, sem o seu dragão a Rhaenyra vai ser obrigada a argumentar com a gente, a aceitar as nossas negociações. E a Rhaenys, tipo, caralho, quando ela conseguiu pegar a Melis, ela vazou. E aí, basicamente, é isso. Mas em termos de exército, então, que a gente estava falando, os Baratheon foram pro lado dos verdes por conta disso. Os Lannister estão lá, os Hightower também. Então são as duas casas mais ricas deste tempo atual, junto com os Velaryon. Os Velaryon, como eles têm os mares ali, eles também são muito ricos. Então, das três casas mais ricas, uma tá com a Rhaenyra e não tá nos seus melhores momentos. E as outras duas que estão cagando dinheiro estão do lado da Alicent dos verdes e são peças centrais. A Rhaenyra tem o norte. A Rhaenyra tem os Stark. E os Stark, por mais que não tenham tantos homens, os homens Stark valem por uns 2, 3, 4. Tá ligado? O jardim de cima tá pra que lado? Highgarden acho que tá com os verdes, né? Porque os Hightower estão ali. Os Tyrell, eles são superiores aos Hightower. Os Hightower são vassalos ali dos Tyrell, mas eu acho que tá tudo junto.
Mas nessas forças de exército é que as situações se equilibram. O Daemon conseguiu um ponto-chave em Riverlands, né? Então ele conseguiu ali os exércitos da Casa Tully, tudo que a gente viu ele passando o tempo inteiro da segunda temporada em Harrenhal, ele conseguiu um grande exército. Então, em termos de exército, por mais que os verdes tenham uma vantagem, tá equilibrado. O desequilíbrio vem por parte dos dragões. Os pretos também têm a casa Arryn, por causa da mãe da Rhaenyra, que é o Sim. relacionamento que a gente vê, né? Por isso que ela manda as crianças pra lá, porque, tipo, tem essa relação de sangue muito próxima. E só que daí a gente também vê que é a questão comercial, como você estava trazendo do dinheiro. Apesar do Daemon ter feito um trabalho ali, né, lutando com a triarquia, o Otto Hightower tá com a grana na mão. Então ele vai lá para contratar gente, né? A gente vê esse último pedaço da temporada. É ele tentando fazer esse movimento. A gente vai ver o que, que deu errado, o que, que não deu. Mas pelos trailers a gente vê que essa comandante, general, que eu não vou saber falar o nome dela, eles de fato compraram a briga. Então, ainda por cima, ainda de uma quantidade grande de exército que os verdes têm, né? E que tem as casas menores vassalas também, porque o Criston Cole saiu matando uma galera. E aí os exércitos vão sendo absorvidos antes da batalha de Rook's Nest. Como é que era mesmo o nome? Pouso da Gralha. Pouso da Gralha? Pouso da Gralha, é isso mesmo. Antes da batalha onde a Blaze morreu, eles vão matando gente e eles vão adquirindo pessoas. Então, tipo, esse é o rolê deles. Então, apesar da força dos dragões estar com a Rhaenyra, o poderio militar dos verdes, apesar de agora estarem descendo os Stark, o que vai fazer, né, uma grande diferença ali, porque o norte tem uma força considerável e histórica de batalha, os verdes eles estão com um volume interessante. Então, é aquela coisa, um pouco mais pro lado, um pouco mais pro outro, dá tá dando uma boa misturada aí de como que o reino tá, de fato, dividido durante essa guerra. Exato, os Virides eles têm essa vantagem também porque eles começaram a se mexer antes. Então eles já foram se espalhando. Quando a Rhaenyra foi começar, já tinha esse problema. O Daemon conseguiu Riverlands ainda bem. Mas a situação tá meio que equilibrada nesse ponto. Em termos de Rhaenyra, a Rhaenyra ela ainda estava relutante em agir de uma forma mais brutal, só que a guerra começou, não tem muito o que fazer. Uma coisa que incomoda muito é essa relação dela com a Alicent, que já deu o que tinha que dar, tá? E a série continua estendendo isso. Então eu espero que eles não façam mais. No final da segunda temporada, o Daemon de novo ajoelha pra Rhaenyra, porque de novo tinha gente achando, o Daemon vai trair ela. Gente, isso nunca passou pela cabeça dele, nunca ia passar. Só que ao final da temporada eles colocam ele de novo dando uma coroa pra ela, mostrando que os exércitos de Riverlands eram fiéis a ele, só que ele era fiel a ela, assim como ele faz com Viserys. Então, em termos de lealdade aí, em termos de forças também, tá tudo certo. E agora a gente vai entrar nessa terceira temporada com essas batalhas acontecendo. O grande problema dos verdes era a força naval dos Velaryon. E aí, o senhor dos navios do Conselho dos Verdes era um Lannister, né? Um dos gêmeos Lannister, aí o Tyland. E agora, no final dessa segunda temporada, o Otto foi para Essos e ele conseguiu um exército da Triarquia, que era um exército já inimigo do Corlys há muito tempo, porque eles tentaram ali dominar o Stepstones ali e tudo mais, e o Corlys ganhou, e este exército é comandado por... como é que é? Eu tava Sharaco Lohar. Isso. Sharaco Lohar. Muito foda. Muito foda. Não, mas Que você tava falando do Otto, mas a gente vê o Otto preso, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele. E daí quem faz esse movimento de fato conseguir fidelizar lá, se jogar na lama, é é o o Thailand, né? Lannister que foi lá fazer o trabalho sujo. Eu quero muito, Exato. muito curiosa pra saber o que caralhos eles vão fazer com o Otto Hightower. Tem isso também. Eu achava que era o Otto, porque o Otto some, no livro, né? Ele some e ele volta com o exército da Triarquia. Aqui na série ele se fudeu e aí o Thailand resolveu esse exército pra eles, pros verdes. Então eles têm uma força naval pra bater de frente com os Velaryon, uma força que odeia o Corlys, porque o Corlys já deu muito trabalho pra Sharaco Lohar e pra todas as forças de Essos ali. Então a gente vai ver essas forças se enfrentando na primeira batalha da temporada, que é a Batalha da Goela,
O Corlys realmente, na primeira temporada, ele ainda fala pra Rhaenyra: eu conquistei Stepstones, se a gente fechar a goela, eles não conseguem receber comida. Essa é a batalha que vai abrir tudo ali. Então, se eles conseguirem liberar os Stepstones dos Velaryon, eles conseguem equilibrar também essa situação. Então essa é a batalha que vai abrir a temporada. Essa é a batalha que a gente vê nos trailers. Então a gente vê o Jace com o Vermax ali dando rasante nos navios. Todo mundo falando que vai ser a batalha naval mais insana da história da TV. E realmente precisa. É uma das batalhas mais sangrentas que a gente tem em todos os livros de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. Principalmente da Dança dos Dragões. Principalmente de Fogo e Sangue. Então eles têm que fazer esse... Pra mim, eu acho que 2 episódios poderia ser até que melhor. Mas eles vão fazer em um só. Eu espero que seja o episódio. Vai ser o episódio de abertura da temporada. Pra mim, eu também falei na temporada passada, poderia ser o episódio de conclusão da temporada passada. Funcionaria também. Mas como vai abrir, é pra abrir com o pé na porta. Então essa é a batalha que a gente vai ver, a batalha naval, as forças dos Velaryon contra as forças da Triarquia que foram aliadas aos Verdes agora. A gente não vai ter aparentemente dragões do lado dos Verdes, né? Nenhum trailer mostrou a Vhagar ali. Tessarion não ia numa treta dessa, Draenfire não está sendo montada e o Sunfire está desaparecido. Então a Vhagar não estar ali faz sentido porque a gente viu uma porrada de dragão do outro lado. Se a Vhagar fosse para lá, por mais que os outros dragões fossem pequenos, porque a gente não vê a Syrax, a gente não vê o Caraxes, né? Então os dragões grandes, a gente não vê. A Vermitora acho que tava por ali. Eles estão pro lado Não tá, né? das terras fluviais. E o negócio é que a gente tem a briga de egos. Do mesmo jeito que a Shara Kulohara ali, a briga dela não é com a Rhaenyra, a briga dela é com o Corlys. E aí a gente tem o Aemond agora, o foco dele nem é a Rhaenyra, o foco dele é o Daemon. E eles vão, né, a gente vai ver nos trailers que a briga vai ser lá nas terras fluviais. Então esses 2 dragões ali vão ter esse momento, não diretamente os dragões agora, porque a gente tá vendo o trailer, mas é uma briga por território, porque Harrenhal é um local muito estratégico. O Daemon fez toda a viagem de LSD dele lá para conseguir colocar a galera dele lá para todo mundo se reunir, e agora a gente tá vendo ele sair. E a gente vai fazer esse movimento, né? Tipo, como que ele vai liderar os exércitos que ele reuniu pra ali. Só que a gente já vê no trailer que a Vhagar vai chegar em Harrenhal. Tem Vhagar tacando fogo em Harrenhal no trailer. Então a gente vai esperando esse confronto, que não vai acontecer na goela. Eu espero que a gente veja algum tipo um pedaço desse confronto no 2º episódio. Sim. E a gente viu também no trailer que o líder Tully lá, que era um dos 3 garotos lá, ele tava... o Oscar Tully, ele tava junto com o Roderick Dustin, que é o líder dos exércitos dos Stark. Então eles vão juntar essas forças. E falando um pouco mais desses novos personagens que vão entrar, a Shara Kulohara ela já apareceu no final da temporada, mas ela é uma grande líder pelos verdes aí. Mas justamente você falou, ela não tem problema com a Rhaenyra, ela não tem interesses em Westeros. A treta dela é com o Corlys, então é o útil ao agradável ali que foi unido. Ela vai entrar, entre aspas, pro lado dos verdes. É a força deles. E aí nós temos o Roderick Dustin, que é o líder dos exércitos dos Stark. O Cregan Stark não desceu, mas ele mandou um guerreiro leal ali. A Casa Dustin é uma casa vassala que é das mais importantes ali dos Stark nesse momento. E o Roderick Dustin ele é basicamente um viking. Ele quer ter uma morte gloriosa em batalha, e ele tá velho porque ninguém não conseguiu matá-lo em batalha, e ele tá comandando 2.000 homens do norte, mais que os outros exércitos sejam maiores do que 2.000, eu já falei, os nortenhos eles valem aí por uns 4, vai, cada nortenho por uns 4, então você chega esse exército aí no... Acho que assim, vai, um exército de 10.000 contra esses 2.000 aqui ia ser uma treta pesada. E o Roderick Dustin ele vai ter envolvimento direto contra Lannister e contra Hightower em algum momento, né? E esses exércitos vão acabar se chocando. Então é um personagem pra gente ficar de olho, é um personagem que a gente vai gostar. E a gente tem mais personagens novos. O Ormond Hightower. Esse é um dos grandes cobrões do lado dos verdes. Ele é o herdeiro de Old Town, de Vila Velha. Pra quem não sabe... O Otto, perante os Hightower, ele é um merda, basicamente, porque ele é o segundo filho, né? Ele não é o primeiro filho, ele não ia ser Lorde de Vila Velha, então ele virou mão do rei lá do Jaehaerys e tudo mais, depois do Viserys, então ele conquistou o lugar dele na corte. Ele tinha uma importância maior para o Westeros em geral do que lá dentro de Vila Velha.
o irmão dele mandava nele, e eu revendo aqui a primeira temporada, o irmão dele começa todas as fagulhas de uma rebelião. Então lá no episódio do aniversário do Aegon, o aniversário de 2 anos do Aegon, ele fala pro Otto. Ele fala, o irmão mais velho do Otto fala pro Otto. Então é isso que o rei tá pensando em nomear ele o herdeiro. Não, o Otto fala, não, o rei não tá pensando isso. Aí ele, pois deveria. Aí o Otto já fica com a pulguinha. Aí quando a Alicent entra com o vestido verde, o irmão do Otto é o primeiro a levantar. E ele fala, ó, os Hightower estão com você. Ele tava louco pra ter um Hightower ali, um meio Hightower no trono. Então ele tava mais do que o Otto. E O este rolê do cara... Portal é que eles, tipo, passam essa energia de, tipo, não, nós somos como é que é? Scholars, assim, tipo, Aham. estudiosos, causa de Vila Velha, que eles são, tipo, super democráticos e não sei o quê. Mas, na verdade, eles, assim como todos, acho que o ponto é, eles jogam o jogo dos tronos assim como todos. Eles são ambiciosos para um caralho, assim como todo mundo. E eu gosto disso, porque, tipo, é fácil a gente falar, ah, não, essa casa não se envolve, essa casa não quer. Não, todas elas querem. Todas elas em algum momento vão se envolver. Exatamente, todas vão se envolver. E este cara, o irmão mais velho do Corlys, que é o Lorde de Old Town, ele tem um filho, que é o Ormond. Esse sim é o herdeiro de Vila Velha, é o primo da Alicent. Ele não é o Gwaine Hightower que apareceu na temporada, é o irmão da Alicent. Esse que vai aparecer agora é o Ormond, que é o primo dela, que é o Lorde lá, que vai ascender ao trono deles lá. E ele tem uma espada de aço valeriano, ele que comanda os exércitos Hightower. E a gente teve uma entrevista da Olivia Cook, que faz a Alicent, recentemente falando dessa temporada. A gente já viu a Tessarion no campo de batalha fazendo parte dos exércitos Hightower, então isso não é um spoiler. Mas a Alicent falou que... A Alicent não, a Olivia Cook falou que a Alicent acredita que o filho dela, o Daron, ele está em segurança. Ele não está envolvido na guerra. E quando ela descobrir que o Ormond levou ele pra guerra porque ele queria ter um dragão também no exército e ele forçou o moleque a ir pra guerra, ela vai ficar furiosa e tudo mais. Então a gente vê também essa discordância entre os Hightower. A família mais importante dos Hightower, que é dos primeiros filhos lá, eles têm uma noção de guerra mais urgente, enquanto a Alicent quer preservar o filho dela, o que não vai acontecer. Então a gente tem também essa discrepância interna. Eu tô Esse Ormond ansiosa Hightower... com a figura do Ormond, porque eu tenho um desejo eterno de ver o Criston Cole sendo humilhado por toda e qualquer pessoa que passa por ele. Eu também. E eu não sei exatamente como vão ser os movimentos, né, dos exércitos, mas eu tô na esperança de ter uma interação entre eles e que, tipo, o Ormond ia comer o cu do Criston Cole, porque ele é muito melhor estrategista do que o Criston Cole. Eu queria ver essa interação entre eles, porque o Criston, ele se acha, tipo, o auge, né? E eu digo mais, e os Hightower, eles são muito bem informados. Do mesmo jeito que, porque todo mundo tem informante em todos os lugares, eu boto fé que os Hightower tem gente escutando coisa em todos os lugares. Imagina a cena do Ormond jogando na cara da Alicent ou jogando na cara do Criston Cole de que ele estava pegando a Alicent, né? De que a Nossa, Alicent... isso ia ser foda. Mas, nossa, mas assim, ó, o sabor que ia ser ver esse tipo de humilhação, esse nível, eu preciso ver os dois sendo humilhados nesse nível, porque assim, só a Helena, basicamente, até onde a gente sabe, né, e o tarado de pé, qual que é o nome dele? Esqueci. Nossa, o Larry. Ai, caralho. Taradinho, que é foda. É. Querido! Até eu acho que ele sabe, né? Eu acho que ele tem esse conhecimento, mas são poucas pessoas, e é todas as pessoas que estão, entre aspas, do lado da Alicent. E eu gosto da Alicent e do Criston Cole sendo humilhados pela falta de valores e da discrepâncias de caráter que eles, né, tentam usar contra os outros. Então eu queria que tivesse esse momento, porque o que eu espero é a gente continuar, pelo menos pela narrativa que tá aparecendo, é que a gente vai continuar essa queda mental da Alicent que a gente tá vendo desde a segunda temporada, que teve aquele momento no lago, tem aqueles momentos tenebrosos, né, entre ela e a Rhaenyra, que a gente não... Com a Rhaenyra vestida de freira, fazendo a missão impossível Ai, dela e tudo. credo. Mas eu acho que esse vai ser muito o arco da Alicent de um pânico total e completo do mundo dela se despedaçando tijolinho por tijolinho cada vez mais, sem ela ter nenhum tipo de controle sobre isso. E eu acho que essa figura do Ormond vai trazer um tipo de vergonha pra ela que é muito específico, que é a vergonha de dentro
da própria casa. Porque a Alicent, apesar dela ter cometido muitos erros, ela tem essa ideia na cabeça dela de que ela é a rainha, ela colocou a casa Hightower no lugar onde está, independente do pai dela, e que ela é tipo, né? E ela vem sendo rebaixada. A gente vê ali no final da segunda temporada um super momento ali em que a Alicent, ela lembra que ela é mulher, porque ela fala: "Ah, não, meu filho, né, tá incapacitado para ser rei, então eu devo assumir como rainha regente". E aí a mesa faz assim: "Não, porque você é uma mulher". E ela olha pro amante dela e: "O que que você diz, mão do rei?". E ele fala: "Sim, tem que ser o Aemond mesmo. Não importa se a gente tá se comendo ou não, você continua sendo mulher". E ela lembra, ela fala: "Ai, meu Deus, eu sou uma pick me, mas eu não sou especial". E aí, então, eu gosto de toda essa coisa, porque tem essa comparação da Alicent com a Rhaenyra na segunda temporada, de que a Rhaenyra bate muito na tecla de eu fui criada para ser mulher. E eu tô tendo que descobrir como ser guerreira. Ela fala sobre esses comparativos de eu tava segurando o copo pro meu pai e não aprendendo a segurar em espadas. Então a Rhaenyra, ela olha pro caminho que ela quer trilhar, mas ela não sabe como chegar lá. E a Alicent é justamente o contrário. Ela achou que ela tinha chegado no topo de tudo que ela precisava fazer na vida. Ela pariu 4 crianças, as 4 tinham dragão, o pai dela mandava no reino, e aí tudo vai desmoronando. Então eu tô bem ansiosa pra ver como eles vão melhorar essa dinâmica, porque se continuar sendo encontro às escondidas com a Rhaenyra, o negócio vai ser foda. E tudo isso é muito bom porque o Ormond ele é um fanático religioso da fé do Sete. A Alicent também é. Ela prega muito isso. Ela e o Criston Cole. O Criston Cole, quando ele vai procurar o Aegon na Baixada das Pulgas, ele acha um absurdo. Ele fala: todas as mulheres são como a mãe da fé do Sete e tal, deveriam ser imaculadas e tudo mais. E ele é um baita do hipócrita. A Alicent também. Ela fala de valores. E aí a gente tem esse corte chocante na primeira temporada, ela falando lá de como a Rhaenyra não é a favor dos valores e tudo mais, aí corta pro Aemond na janela, fazendo as coisas de completamente sem pudor ali, o Aegon, né? Completamente sem pudor, então toda essa hipocrisia da Alicent voltando pra ela, até por isso que a gente falou que seria engraçado se ela tivesse um filho bastardo com o Criston Cole, porque seria de fato a hipocrisia dela, só que não faria sentido ser o Daeron, porque senão ele não teria um dragão, não poderia ter um dragão, então isso descartado. Espero eu que eles não façam essa atrocidade. Marcos. Espero eu que não façam essa atrocidade, porque isso aí quebra Só todo o lore. passo pra vocês, gente. Não é um spoiler, não é nada disso. É uma teoria que anda rolando porque a gente não viu o Daron. E é bem estranho a gente não ter visto, né, o Daron, né, nesse trailer. A gente viu um monte de gente, né, do elenco confirmado. A gente não viu a cara do Daron. E aí É tem esse mesmo. boato rolando desde a outra temporada de que pode ser que ele tenha o cabelo de uma cor diferente. Pode ser, né, tipo, que ele não seja filho do Viserys, só que é aquela coisa. Se ele não for filho do Viserys, na intenção de mostrar essa hipocrisia da Alicent, o Ryan Condal ia estar colocando uma coisa num lugar e esquecendo o ponto principal, que é como a gente estava discutindo no começo sobre a paternidade ali do filho do Laenor, filho do Corlys, é porque a gente tem que ter o sangue Targaryen para uma pessoa ter o relacionamento com o dragão. E se o Daeron não fosse filho do Viserys, a gente até levantou isso daí, acho que foi no último episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos, tipo assim, Foi. ok, se não fosse filho do Viserys, ia ser filho de quem, né? E aí, tipo, Do a gente, Criston Cole. a gente falou, não poderia ser do Criston Cole. Aí eu falei acho que foi nesse episódio que eu falei pra você, do tipo, imagina se fosse um filho da Helena, que ela teve com o Aemond, e eles esconderam. Só que isso ia ser, tipo assim, eu juro por Deus, eu não quero que isso aconteça. Quero. Também não. E assim, eu acho que todos os filhos que a Helena tem são do Aemond. Começa por aí. Então não faria sentido eles terem que esconder um. Porque todos eu acho que nenhum é do Aegon ali. A Helena fala que o Aegon tava sempre bêbado. Então Sim, ele nem sabe o que ele fez, mano. exato. Vou conectar um ponto rápido, até porque a gente não tem muito o que falar sobre isso. Tem as imagens do trailer da Helena gritando. Eu estou batendo na tecla de que ela vai ter um bebê, né, nessa temporada. A gente tem pessoa que acha que é. Tem gente falando que não é nem a Pia naquela cena, gente. Falaram que não era a Helena. E Eu assim, vi isso. por Deus, eu tentei até forçar pra falar, nossa, será que eu tô me enganando? E que eu tô vendo coisa, mas Não, não, é não a dá. É ela. Deus. Então, na minha impressão, ela está em trabalho de parto. Então, a gente, por exemplo, ela teria engravidado ali, né, durante a segunda temporada. Por causa da linha do tempo, a gente
né, não sabe exatamente quanto tempo que o Aegon ficou de cama, mas seria antes disso, porque ele não tem mais capacidade, ou a gente estaria implicando que sim, essa criança é do Aemond. Só que a relação deles não estava muito legal ali no final da segunda temporada, então só se tivesse acontecido antes e que daí ela estaria grávida desse terceiro filho, que é um terceiro filho que era pra ela ter tido com o Aegon, era pra existir esse terceiro bebê, que é o Maegor, né? Maelor, né? É, a gente não É sabe Maelor. exatamente se eles estariam trazendo esse. É o Maegor. É Maelor ou Maegor? Acho que é Maelor. Maelor, né? Porque ele não deu o nome de Maelor. Maegor. Quem dá Não, não nome. ia dar o nome de Maegor. É. O outro biruta que tá lá pra frente que dá o nome da criança de Maegor. É. Que não é spoiler nenhum, gente. É o irmão danado do Egg, que um dia vai ter um filho e volta e fala: Nossa, sabe que seria um bom gosto do caralho eu botar o nome de Maegor no meu filho? Isso ia ser tão legal. Ai, meu, aéreo, um chuchu de pessoa. Mas enfim, tem esse plot acontecendo que talvez a gente então vai ver a Helena dando à luz aí essa criança. Aí a gente até falou, será que daí ela vai perder o bebê? A gente não sabe, porque realmente não ter existido essa criança já não fazia muito sentido pra gente, É. porque são vários dominós que, assim, juro pra vocês, a gente até falou sobre isso. A Mikan fez um vídeo excelente sobre todos esses dominós do livro que o que acontece se o Maelor não existir e todos os acontecimentos que estão conectados com a existência ou não existência dessa criança. Então, é um plot bem sério deles terem modificado, então talvez eles estejam remediando isso agora, mas a linha do tempo também não faria sentido. É, e é por conta desses dominós que o Martin tá demorando até pra escrever o novo Eventos do Inverno, eu acho, né? Porque uma coisa desencadeia várias outras e tá tudo conectado. Se você não viu a motivação aqui, tem uma motivação lá atrás que faz sentido aqui, não sei o que. E o Ryan Condal esqueceu isso, ignorou isso em alguns momentos, tem que dar as voltas dele pra arrumar. Agora, voltando a falar do Ormond, ele é fanático religioso. A espada de aço, ele tem uma espada de aço valeriano. E a espada de aço valeriano dos Hightower se chama Vigilância, que é um termo religioso também. Então, se ele não for um hipócrita religioso, ou até se ele for descobrindo da Alicent, né, ele vai manter as aparências dele escondidas, óbvio, ia ser lindo ele tripudiando nela, ele esculachando o Criston Cole, porque ele vai chegar com essa banca. Quem manda nos exércitos dos verdes agora sou eu. Não é você, o Aemond tem o dragão dele pra fazer o que ele quiser, tá lá perdido caçando o Daemon, sou eu. E o Criston Cole nessa vai ficar meio, caralho, e aí, né? E isso da Alicent que você falou dela lembrar que é mulher é interessante também, porque na primeira temporada ela tem essa conversa com a Rhaenys. A Rhaenys fala pra ela, você só tá escolhendo a vista da sua janela. Aham. Porque você tá sempre servindo homens, é o teu pai, é o teu marido, é o teu filho, e não sei o que lá. E quando ela, na segunda temporada, sugere que ela se torne a rainha regente, eles falam, a gente começou essa guerra justamente porque a gente não queria uma mulher. Colocar você aqui é melhor colocar a Rhaenyra, porra. Que aí acaba a treta, tá ligado? E aí, tipo, ela fica tipo, caralho. Entendeu, né? Então seria muito bom realmente ela ter umas verdadezinhas jogadas na cara dela. E o Ormond é um outro personagem bem interessante. Então, dos maiores que a gente tem pra estrear nessa temporada, eu coloco o Sharaco Lohar, porque estreou, mas foi meio que uma pós-créditos ali. O Roderick Dustin e o Ormond, tirando o Daron, que a gente não sabe nada ainda. O Daron é o grande segredo aqui. A gente tem a Pra... Black Ellie também, que eu tenho expectativa. É, Já tem a Black Ellie que tem uma relação também com outro personagem mais pra frente que é importante, né? Gente, eles não podem foder com esse personagem. A gente ficou na expectativa de ter o. Qual era o nome do nosso biruta preferido? Bandicoot e Blackwood? Exato. A gente ficou na expectativa da gente ter visto, Nossa, eu né? tava Ele, muito na expectativa. não era ele. A Black Ellie seria um grande personagem, que, tipo, sabe, é um personagem interessante, sabe, é uma mulher legal. E eu já vi comentários online de quando saiu a caracterização dela, de que, criticando as caracterizações do mundo de Gelo e Fogo, né, da Casa do Dragão, de que toda mulher guerreira eles transformam em viking. Do mesmo modo que você falou É, sobre o Roderick é a mesma coisa. A caracterização da Shakaro também tem muitas inspirações ali. Se você colocar elas lado a lado com a Lagertha, você vai falar, olha, todo mundo igual. sim. É foda. A Black Ellie no livro, ela usa os cabelos soltos, sabe? Tipo, toda uma vibe. Eu queria.
queria ver mais ela assim, sabe? Do tipo, não é, sabe, não é toda mulher guerreira que tem que ser todo mundo igual. É foda isso. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver o que eles vão fazer com ela. Mas é uma personagem bem legal, que tô com grandes expectativas. É, ela já apareceu de cabelo preso no trailer, né? Então. Exato, ela tá de cabelo de rabo de cavalo com É. trança. É foda. Elas são todas A assim. cara pintadona. É, ela tá total viking ali. É, tá Ela foda poderia mesmo. ser uma das Shield Maidens da Lager, tá facilmente. Você coloca ela ali, ó, um do lado da Podia. outra, todo mundo igual, todo mundo igual. Podia. E quando fizerem a Vicênia, é capaz deles cometerem o mesmo erro, tá? Fácil, nossa, imagina. Aí É. na guarda da Visenya, todas vikings. Uhum, exato. Porra, vamos, né, pensar, ser um pouquinho diferente aí, pô. Ai, gente. É, então, basicamente é isso, né, de grandes situações. A gente vai começar essa temporada com a Batalha da Goela. Tem a Batalha de Tumbleton, que é uma batalha muito importante que vai ser nessa temporada também. A gente tem esse enfrentamento dos exércitos Stark contra os Lannister e os Hightower. Os exércitos Stark com Riverlands e tudo mais. É que aí você vai chegar um Tully, que é uma criança. Tudo bem que ele é foda, no livro ele é muito foda. Mas ele é uma criança. E você chega o Roderick e o Dustin junto, quem vai comandar o exército ali? O Dustin, né? Por mais que seja um lunático, o ator que faz o Kristen Cole, o Fabian Frankel, ele falou que o ator que intimidou ele foi o ator que é o Tommy Flanagan. O ator do Roderick Dustin, o Tommy Flanagan que fez o pai do Thomas Shelby em Peaky Blinders. E ele também é de Sons of Anarchy. Ele falou que foi o cara que botou medo nele. Que quando ele entrava ali no caracterização, ele era full guerreiro mesmo e botava medo em todo mundo e tal. E esse cara, ele falou, o meu personagem, ele quer morrer numa batalha grandiosa e quer fazer valer o juramento do Cregan, protegendo os direitos da Rainha Rhaenyra. Então, foda também, do caralho. A gente tem os seguintes conflitos, então. Batalha da Goela, Batalha de Tumbleton, que a gente vai ver. E essa batalha vai ser muito dependente de todas essas pecinhas de dominós que precisam ser recolocadas e como elas vão ser colocadas. Uma coisa que a gente já sabe, que tá conectado a isso, é que a gente sabe que a mulher do Rio está em Tumbleton. Porque ele fala Uhum. isso. Então a gente sabe que vai ter ali essa peça desse conflito e a gente já consegue imaginar o que vai acontecer, novamente sem spoilers. Então a gente tem essas duas grandes batalhas para acontecer nessa temporada. A gente tem o conflito ali, o Ormond, que vai ter o choque com os exércitos e tem o Daeron junto com ele. A gente tem os lobos do norte, né? Os velhos lobos que estão descendo pra bater de cara. Provavelmente primeiro eu acho que é com o Kristen Cole. Eles não vão. Acho que o primeiro conflito deles seria com o Cole e não com o Ormond. Posso estar errada, porque geograficamente eu também me perco facilmente de onde nós estamos. Eu acho que é isso. E aí, quando o Cole tem um probleminha e não consegue mais estar ali, aí que eles avançam. Porque a gente tem essas duas frentes da Rhaenyra, que é o pessoal de Riverlands, que tá com o Daemon, e pra onde eles vão avançar e com quem que eles vão, né? Se é com o Cole ou se é com o Ormond. E a mesma coisa pra essa outra frente. E aí tem Riverlands, no caso, também. A gente tem essa briga por Harrenhal, que vai continuar se estendendo de outras maneiras durante essa temporada. Lembrando que Harrenhal é um ponto importante no mapa, porque é estratégico, né? Geograficamente muito importante, é uma fortaleza. Realmente só dragão mesmo para destruir o local, como a gente já viu acontecer e pelo visto vamos ver novamente, né? O que está acontecendo em Harrenhal, né? Além de altas drogas que o Daemon já consumiu, nós temos Alice Rivers em Harrenhal. Exato. Ansiosa para ver Exato. Alice A Rivers. bruxona. A bruxona, tá, gente? Tô, quem sabe, grandes coisas. Mas, Vitória, vocês gostaram do que aconteceu no final da temporada com as visões? Não! É que a gente, tipo, a gente tá tentando relevar pra entender aonde os pedacinhos estão sendo levados, mas é que a gente não pode fazer muito, se eu falar muito sobre isso, né? Tipo assim. Eu relevo. Eu relevo porque no livro o Daemon não aparece nessa parte. Exato. É igual a quest que eles estão dando pro Aegon agora. Uhum. O Aegon, enquanto ele cai do Sunfire ali, ele some. Ninguém sabe o que tá acontecendo com ele. Exato. A E gente. do nada depois ele reaparece. Então a série tá botando ali. Então, mano, eles estão. E Riverlands também foi uma parte que deu uma certa. Deu o que falar na temporada passada, né? Porque as visões do Daemon ali não foram piada. E também teve alguns easter eggs legais. Ele acabou vendo o Brynden River, ele acabou vendo a Daenerys, ele acabou vendo o Robert Baratheon, sabe? Teve uns. Ali eles pegaram pra fazer easter egg. É, Fazendo sentido ou não, fazer easter egg.
E então basicamente é isso. A gente também vai ter uma coisa que os trailers mostraram, o Daemon colocando a Rhaenyra no Trono de Ferro. Então eles vão aproveitar essas tretas todas acontecendo, vão aproveitar que o Aemond tá indo pra Harrenhal para eles tomarem Porto Real. Isso aí mostrou no trailer, o Daemon matando 3 soldados ali de Porto Real e a Rhaenyra chegando pra sentar no trono. Pra Uma ver coisa interessante do real, trailer, por causa daquela sala do mapa, que é onde a gente vê a Cersei, exato. caralho, é um cenário muito manjado, então a gente sabe com certeza que aquilo ali é em Porto Real. Não, e tem uma cena que mostra os dragões chegando em Porto Real, os dragões da Rhaenyra, que são todos os dragões que não estão na Batalha da Goela. Sim. Então ela chega com a Syrax, aí tem o Caraxes, tem o Vermitor, tem a Asa Prata, sabe? Tá todo mundo ali chegando. Então o Daemon vai dar um jeito de colocar a Rhaenyra no Trono de Ferro. Pode ser um movimento meio desesperado pra colocar, ela tem que sentar no trono logo, mas eles aproveitaram da saída dos verdes dali. Os verdes deixaram desprotegido, a Rhaenyra foi e pegou, porque ela tem essa facilidade de locomoção, porque ela tem muito mais dragão nesse momento. E uma coisa interessante dos trailers é que o Daemon está, os trailers inteiros, sujo de sangue, até o momento que ele põe a Rhaenyra no trono. Então até ele colocar a Rhaenyra no trono de ferro, ele vai estar sujo de sangue. E outro detalhe do trailer. Este é um detalhe que indica uma... Isso aqui é um detalhe do trailer. Quem não viu o trailer com atenção não pegou. Então talvez as pessoas considerem um spoiler, mas está no trailer ali, nas imagens que foram lançadas. O Daemon tá conversando em um campo de guerra ali, depois de uma batalha resolvida. E atrás tem uma lança com a cabeça de um leão. A gente lembra que os Lannister, se achando ali os Stark, que tem os lobos, e os Targaryen, que tem os dragões, eles acharam uma boa ideia levar um leão pro meio de uma treta. Mas eles levam na grade, porque diferente dos Stark e dos Targaryen, eles não têm controle nenhum sobre um leão. E aí tem uma estaca com a cabeça de um leão ali, então provavelmente pelo menos esse leão de estimação aí dos Lannister morreu, certo? No resto, a gente espera pra ver ali. E agora, gente, a gente vai passar pra parte dos vazamentos que eu quero saber. Então, se você não quer saber dos vazamentos que saíram, que não são confirmados, então assim, são coisas que podem se comprovar ou não na série, podem ser concretizadas na série ou não, então a gente nem sabe se vai acontecer mesmo. Mas eu tava fugindo disso, só que como falta uma semana só, eu quero saber aí da Vit alguns desses vazamentos, só os que ela acha mais bizarros, mais assustadores, pra eu ver aqui o que esperar, né? Então, gente, se você não quer saber, agora é o momento de parar, tá? Vamos lá, eu tomei essa coisa não porque eu fui atrás, mas porque eu fui macetada por spoiler mesmo, gente. É o Twitter, ele é um lugar difícil de se conviver, porque você tem que estar lá, né, pra você fazer suas coisas, mas você, tipo, pode tomar uma no queixo facilmente. Então, a primeira coisa que veio de impacto é que a Rhaenyra colocaria a Alicent como conselheira dela. Meu Deus. Que daí, tipo, quando ela toma Porto Real, ela, tipo. Eu não, aí não sei, né? Do tipo, será que começa com visitas na cela? Porque, não, ela Não, não vai colocaria ela na cela. Eu acontecer. deixaria ela, tipo, no quarto da Alicent, mas, tipo, que ela começa a visitar a Alicent pra, tipo, conversar. E, literalmente, a Alicent tá ali aconselhando a Rhaenyra, né? E que daí isso, em algum ponto, se desenvolve que as duas se catam. Ah, elas se catarem, achei que ia acontecer, mas assim, mano. É. E que daí a Ah, Missária não vai ficar feliz com isso, porque vai rolar uns ciúmes. Tem esse ponto aí. nossa, mano. Meu amigo. Tipo assim, a Rhaenyra ter um sentimento a mais com a Alicent vem desde a primeira cena da série. Sim. Que ela fala que a Syrax já consegue ser montada por duas, ela quer levar a Alicent pra voar. Mas era Tudo uma que ela coisa imagina. elas ficarem mastigando e sonhando, mas tipo assim, não precisa. Não. Sim, é. Não precisa, não precisa. Não. Mas é tenebroso de qualquer forma. E principalmente tenebroso porque a Alicent vai ser. Porra, a Rhaenyra esquecendo de tudo que a Alicent fez com ela, basicamente. Porque a Alicent que acorda e fala: o Viserys falou que quer que o Aegon seja rei e não sei o que, não sei o que. Ela, porra, mano. Não, era esse? Esse é o único? Me diz que é o único. Decidiu Que já tá um é suficiente. a Alicent decidiu que, tipo, nossa, o maior crime do mundo é a Rhaenyra transar e por causa disso eu vou ficar puta pelo resto da minha vida. É. Tipo, só porque eu sou casada com um velho. Então, assim,
que a sua amiga tem a ver com isso, né, mano? Ai, porque ela pode ser livre e fazer o que ela quer e eu não posso, então eu vou culpar ela. Ah, pelo amor de A Deus. Alicent queria. Ou a Rainira que fez você ir entregar o seu filho logo depois do parto pra ela olhar o cabelo da criança. É. Para. A Rhaenyra pegou os três homens mais desejados do reino, isso que fodeu com a Alicent. Sim. Ainda mais que antes dela pegar o Harry Strong, a Alicent já era meio assim com o Daemon e com o Criston Cole. E aí quando a Alicent chama o Criston Cole pra saber do Daemon, o Criston Cole fala dele. Ela fica, cara, pegou os dois, mano. Ela E aí só depois com o pagou. Harry Strong ainda. E aí no negócio É, é que, tipo, ai, ela pega todo mundo, ela só não me pega, aparentemente. é, A mensagem é essa. Peguei seu pai, mas queria, na verdade, estar te tenebroso. pegando. Tenebroso. Não, credo, velho. O que o Ryan Condal tem com... Nossa. É, a parte também é de que realmente eles vão fazer um rolê de falso Daron, mas eu não vi se, tipo, vão fazer esse negócio dele ser filho de outra pessoa, mas que vai haver Falso deram, tudo plot. bem. É, tipo assim, eu acho que esse é o, sei lá, dos males menor, mas é porque a gente não sabe a cor do cabelo do moleque. É, então, não ficou claro pra mim, porque eu também não li a fundo, né? Mas que daí pode ser que talvez ele seja ruivo, puxando a Alicent, o que prova que existem genes recessivos no mundo, sabe aquela coisa assim? Enfim, é uma coisa meio irrelevante, né? Quando o pai das suas crianças é um cara preto, você dá à luz a três branquelos palmitos. Mas, né? É aquela história do Viserys com o cavalo, né? Tipo, ai, eu É, um cavalo preto. E aí ele foi lá e... Ah, pelo amor de Deus. Enfim. Então, que supostamente essa criança, eles não sabem como é esse menino. E que daí o Daemon vai ter esse confronto com o Ormond, exigindo o Daeron como refém. E que daí eles vão dar um moleque loiro, né? Falando que é o Daeron. E que a Tessarion vai estar presa, né? Que não vai estar junto, justamente para ela não entregar a identidade ali, porque se fosse ele, ela, tipo assim, iria atrás, né? E que prendem ela para ela não entregar aquilo ali, mas que na verdade ele tá, sei lá, escondido ali no acampamento dos Hightower. E que depois ele participa ali de uma, talvez, emboscada contra o Daemon, né? Em algum desse sentido. Ou outro pedaço do exército da Rhaenyra. Eu imagino que a revelação viria em Tumbleton, né? Que daí a gente sabe, né? Tipo, ali pelos livros, teria um papel ali do Daron nesse momento de batalha que ele estaria envolvido. Então, se ocorrer esse falso Daeron, isso ficaria oculto. Não sei se do público, tanto quanto, né, do Daemon, mas que a gente descobriria, né, essa verdade nessa batalha de Tumbleton. isso daí pode acontecer também, porque até no livro é meio, é uma possibilidade. No Só livro, que o Daemon, é, só que o Daemon, ele conhece muito de dragões. A gente vê ele cantando pro Vermitor na primeira temporada, ele que pega os ovos da Cyrex, não sei o que. Eu acho que. Às vezes ele nem pensa nisso, mas eu acho que ele seria o cara que ia usar a Tessarion pra comprovar o Daron. será que Sabe? tá com cabeça pra isso? Será que, tipo, É, então, pode ser, pode ser. eu acho que a Vai pegar um loirinho ali, vai, é esse mesmo, tá certo, ideia é cara. essa. Do tipo, pô, tenho mais o que fazer, né? Tô conquistando, né? Tenho batalhas a participar. E beleza, peguei a criança e é isso. E aí, por exemplo, eu não lembro se a Alicent seria a pessoa que falaria, ah, esse não é meu filho. Tipo, acho que eles iam chegar com a criança adolescente, não sei, Aham. em Porto Real e ela ia ficar tipo. Mas esse não Quem é é meu esse? filho. Ou ele mesmo, né, o Damon ali conversando, conseguir arrancar essa informação desse tal adolescente e percebendo a farsa toda ali. Então, que esse seria uma das. Eu acho possível isso acontecer, porque eles precisam mostrar o Ormond Hightower como um grande estratégia, né, do grego, estratégia e lá lá lá. Tipo, um cara Sim. perigoso que consegue enganar até Daemon Targaryen, sabe? Uma parada meio assim. Então, eu acho que é bem possível a gente ver isso. O fato da gente não ter visto ele, eu acho que É. o Daeron Ruivo, eu acho que tá forte. Eu gosto dessa, até porque seria interessante a revelação vir com a Tessarion chegando numa treta montada pelo Daron Real, sabe? Ia ser muito foda, assim. Exato, eu Tipo chegaria. assim, ninguém tá. Não, Não, o Daron tá preso, tal, não sei o quê. E aí chega o Daron. Aí todo mundo, caralho.
quem é? E aí a gente ia descobrir depois que o Daron foi trocado ali, sabe? Então, a Exato. revelação vir nesses moldes, pra mim, seria um belo plot, né? E basicamente, então, Esses são os únicos dois. Eu, tipo assim, eu tomei de graça, então eu não fui atrás de ver outras coisas, né? Mas assim, eu vi comentários das pessoas sobre esse vazamento, que supostamente vazou, tipo, né? Aquela coisa, roteiro de todos os episódios. Mas do mesmo jeito, é aquela coisa, esses vazamentos, quando acontecem, quando vazou, por exemplo, uns pedaços de Stranger Things, eu li depois da temporada, eu acho. Aí tinha coisas que eram verdade. Mas tinha coisas que eram, tipo a coisa mais biruta que você, né, tipo. não tinha sentido nenhum, né? Exato, eu lembro de ler depois eu falar, caralho, imagina o pânico que eu ia ter acreditando nisso aqui. Porque assim, geralmente eles acertam algumas coisas sobre o primeiro episódio, que é o mais fácil, né, ali de vazar, e aí depois são, né, encaixes. Então, o pessoal não tava feliz. Com esse vazamento, né, É. geral aí, o pessoal tava bem puto e falando, aquele comentário geral de se for real, acabou House of the Dragon. O Ryan Condal, tipo, jogou a última pá de terra em cima, em cima da série. E o que vai ser a quarta temporada, se não um grande Frankenstein, né? Tipo, vai ser o que eles vão fazer. Então, basicamente é isso. Eu espero que. Vamos torcer pra que. Esse do Daron pra mim não me incomoda, mas o da Alice e da Rhaenyra me incomoda muito. Só que assim, dado o que eles fizeram na segunda temporada, não é de se achar impossível, Sim. né? Eu acho que, assim, Exatamente. falando, né, nesse pedaço de spoiler, acho que o meu comentário também sobre as motivações da Alicent é que quando a Rhaenyra chegar em Porto Real e a Alicent, se isso for verdade, se não for verdade, a Alicent ali que acabou de ser lembrada de que ela é mulher e ela tá correndo perigo porque ela é mulher também, e, né, a guerra é um negócio, tipo, muito complicado e que ela acabou de ser lembrada de que se os homens ao redor dela tivessem a oportunidade, eles iam infligir um sofrimento fortíssimo na Rhaenyra, que é mulher também. Eu acho que a preocupação dela, como a gente também viu ali, né, no final da segunda temporada, é com a Helena e com a neta dela. São outras duas mulheres. Então são três gerações ali, né, de três mulheres ali envolvidas do lado dela, e que a motivação da Alicent seria tirar elas de Porto Real, de dar um jeito de vazar com elas de lá. Então que talvez ela tivesse ali amaciando a Rhaenyra. Tá bom. Aí usar isso pra escapar. Enfim, né? Mas Mas aí também ia fazer a Rhaenyra de otária, sei lá, viu, mano? tipo, se eu. Essa é aquela. É isso que eu quis dizer com também com o que eu espero da Rhaenyra nessa temporada. Se a gente vê de novo a Rhaenyra sendo subjugada, né? Tipo, passarem a perna nela, ela não, nunca ser a pessoa mais esperta de uma sala, ela nunca ser respeitada e etc, etc. Se isso acontecer de novo nessa temporada, cara, é uma perda de uma personagem gigante, mas a gente também não pode ver que a gente nunca viu isso acontecer por causa da Daenerys, né? Verdade. É. O último comentário é que a Rhaenyra viraria uma fanática religiosa, que ela também vai enlouquecer. Não, não. É isso mesmo. Enlouquecer, tudo bem. Não, Não, enlouquecer. A Rhaenyra Daenerys enlouquece no livro, pô. 1.0. Tipo, não, é tipo Não, a Rhaenyra. Daenerys. A Rhaenyra. Não, 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 não. Rhaenyra é o Daemon mulher. Tem gente no livro, um dos apelidos é apelido pejorativo, claro, dos inimigos dela, mas é Maegor de tetas, né? Então, tipo, a Rhaenyra dá uma enlouquecida pra. Assim, o quão parecida com o Daemon a Rhaenyra vai ficar, aí tudo bem. Mas nível Daenerys, não. Não, tava, a frase era essa, do tipo, e é especificamente religioso, entendeu? Porque é uma coisa meio culto, sabe? E eu fiquei preocupada com Hum, aquela entrevista do elenco, né? Do Aemond, o Tom, né, que faz o Aegon, o Ewan, que Ewan. faz o Aemond, e que faz Rhaenyra, Emma Darcy, falando sobre alguns comentários sobre a temporada, sobre, tipo, ele usa a palavra culto. E aí, quando eu li a palavra culto e eu lembrei disso daí, eu falei, oh Deus, amado Senhor. Será que é isso mesmo, né? Tipo, a gente falou sobre na segunda temporada de que aquela abordagem dos dragões com a Rhaenyra e ela falando com as sementes e tudo mais, tava com uma energia de culto, tava com uma Tava. energia de, sim, nós Targaryen somos deuses e eu, né, sua deusa amor, porque sou eu a rainha que vai sentar nesse trono e é o A meu cara destino. que ela faz quando ela amansa o Vermitor, Sim,
É, Muito. Cenão. Aquela cena. Ai, lembro daquela é. sensação até hoje. Bom demais. Mas é isso, são esses os pontos que me impactaram aí, que acabaram chegando em mim. É, tô com medo, né? Mas esse 100% aí de Rotten Tomatoes não significa nada pra mim. Pra mim também não. Vamos aguardar. Semana que vem estaremos aqui novamente. Então é isso, gente, ó, 1h30 de episódio pra vocês aqui quase. Essa semana ainda vai sair um resumão mesmo de 10 minutos, no máximo 12 ali no canal do YouTube. Aqui é discussão e aqui é a vibe que a gente vai ter nos Falar Morgulhos a partir de agora. E assim como o Cavaleiro dos Sete Reinos, os episódios de Falar Morgulhos não vão só para o Spotify e tudo mais, vão para o YouTube também com imagens, eu e a Vit, então. E vai ser basicamente nesse horário aqui que vocês estão vendo. A gente vai tentar gravar mesmo às segundas-feiras e publicar nas segundas-feiras mesmo. No dia do episódio. O episódio sai no domingo, 10 ou 11 horas da noite. E eu assisto o episódio, já gravo o vídeo de primeiras impressões que sai ali na madrugada de domingo para segunda. No dia seguinte já tenho Falar Morgulhos. E ao longo da semana a gente vai falar de um tema específico em um vídeo também do YouTube. Um tema específico que mais foi discutido durante o episódio daquela semana. Então são 3 vídeos de House of the Dragon por semana. A análise de primeiras impressões, o falar e esse vídeo extra. Se precisar de mais também, a gente faz mais. Então fiquem de olho nos conteúdos, não só aqui. No Twitter a Vit também vai estar fazendo a cobertura, eu no Instagram, e aí a gente vai cobrindo da melhor maneira possível, talvez até mais do que a gente já fez nas outras temporadas. Fiquem de olho. Obrigado, Vit. Vamos começar então. Eu tô ainda reassistindo. No meu TikTok eu tô postando alguns detalhes que eu vejo reassistindo aqui. Então eu filmo a cena ali, comento alguma coisa. Vou fazer isso com a segunda temporada também a partir de agora. E é isso, gente. Fiquem de olho, se inscrevam no canal. Acompanhem a oficina em todas as redes sociais, porque todas as redes sociais vão falar de House of the Dragon muito, com muitos detalhes. Então assim, vocês não perdem nada. Obrigado, Vit. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente. Até a próxima. Tchau, Valeu. gente. Até semana que vem.